A Venezuela é configurada em um país narco-estado, ou seja, é quando o presidente, ou altas figuras do governo estão envolvidas com o tráfico, normalmente de drogas, mas nem sempre apenas de drogas. E também há uma ditadura, ou seja, é quando as eleições ou são forjadas, ou aquele que vence a eleição não é reconhecido como vencedor e o seu presidente atual, ou seu ditador, continua governando, que é o que vem acontecendo com a Venezuela nas últimas décadas. E quando o país tem o seu judiciário, tem o exército, tem a polícia e tem todas as casas políticas tomadas pelo executivo, ou seja, pelo presidente do país, a única maneira de salvar a população é tomando medidas drásticas. E essas medidas normalmente teriam que vir de órgãos como a ONU. Mas não veio, ela se calou, ou seja, se tornou cúmplice de um ditador. A história nos mostra que a única maneira de acabar com um ditador é tirando ele à força. Para mim, o melhor exemplo foi na Romênia, quando a própria população pegou o ditador de lá e a tal invasão americana na Venezuela não é um ataque à Venezuela e nem a captura de seu presidente, mas sim é um ataque a um cartel de drogas e a prisão de um dos seus chefes mais perigosos. E isso não é tudo, hein? Deixa eu ler uma coisinha aqui para vocês. Maduro é responsável por 36.800 vítimas de tortura e violência estatal, 18.305 presos políticos, 10.000 execuções extrajudiciais, 468 assassinatos em protestos, 8.000 casos registrados de violações de direitos humanos, ONU, 8 milhões de venezuelanos espalhados pelo mundo por causa da ditadura, 400 meios de comunicação censurados ou fechados. Lembra da tal regulação? É responsável por 90% da população estar vivendo na pobreza e mais de 50% vivendo em extrema pobreza. 3 eleições presidenciais sem reconhecimento internacional, R$20 de salário mínimo. R$20 de salário mínimo, com preços iguais ou superiores ao Brasil. E um incrível número de famílias separadas que durante anos não puderam ver os seus entes queridos. Familiares e amigos, Para vocês terem uma ideia, o Helicoide, que era um edifício, um shopping que seria símbolo de progresso e de luxo na Venezuela, hoje se tornou um inferno para presos políticos. Sim, se tornou uma cadeia para presos políticos. E só Deus sabe o que está acontecendo com eles lá dentro, Mas vamos ao que interessa. Até aqui vocês já entenderam que a Venezuela não é uma ditadura comum, E é também um narco-estado. Ou seja, o governo está diretamente envolvido com o tráfico de drogas. Grande parte do governo e do exército são uma organização criminosa internacional. Olha só, tem um livro chamado Red Cocaine, gostaram no inglês, Que ele desmantela uma rede de tráfico de drogas, operações de drogas internacionais, lá na época da Guerra Fria. Fixem bem nisso, na época da Guerra Fria. E era utilizada por países comunistas como a União Soviética, Cuba, Nicarágua e até a China para injetar uma enorme quantidade de drogas, principalmente nos Estados Unidos. Por quê? Bom, uma epidemia de drogas é uma coisa muito forte e muito desmoralizante para um país, não é verdade? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem, principalmente em São Paulo, até uma região só para consumo de drogas, a famosa Cracolândia. Mas vamos lá, o intuito naquela época, onde a droga não era algo tão espalhado, tão famoso e tão comercializado abertamente como hoje, isso seria uma grande desmoralização para os Estados Unidos. E a Guerra Fria era uma guerra ideológica. Então, injetando aquela quantidade de drogas nos Estados Unidos, eles queriam corromper a sociedade americana, desestabilizar o governo e influenciar movimentos revolucionários. Como assim influenciar movimentos revolucionários? Ora, o tráfico de drogas gera dinheiro. E para organizar esses movimentos em todo o mundo, não só nos Estados Unidos, é preciso de muito dinheiro. E o movimento comunista nos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, era muito, mas muito forte. A gente está acostumado a ver só aqui na América Latina casos de guerrilhas que roubavam, explodiam bombas, matavam, sequestravam, mas isso acontecia também
com os grupos e partidos comunistas nos Estados Unidos. Inclusive, o mentor de Obama fazia parte de um desses grupos aí, né? Desses grupos extremistas aí. E essa questão da guerra ideológica, né? Claro que ela era muito mais forte na Guerra Fria, mas ela ainda continua hoje. Por exemplo, a gente sabe que tem uma grande epidemia de drogas em alguns estados dos Estados Unidos. E aí é muito fácil para uma pessoa de esquerda, ou um socialista, dizer: olha só, o capitalismo, o que o capitalismo fez com aquelas pessoas, né, que parecem uns zumbis usando drogas. Só que na verdade, né, quem vende essa droga, quem acompanha tudo isso são partidos comunistas ao redor do mundo, como por exemplo a própria Venezuela. Quem auxilia e quem ajuda na entrada dessa droga para os Estados Unidos são os próprios países socialistas, como é no caso, nesse caso específico aqui, que a gente está conversando, é a Venezuela. Bom, falando em Venezuela, vamos voltar para a Venezuela, né, que é o nosso foco aqui. O Maduro, ele é um dos chefes desse grupinho, né, desse cartel. Como é que é o nome desse grupinho dele, né, da galerinha dele? Cartel de los Soles. Para vocês terem uma ideia, esse cartel venezuelano, né, do governo da Venezuela, é tão grande, mas tão grande, que entre os seus aliados estão as Farc da Colômbia, né? Hoje não existe mais, mas existem dissidentes, né? Existem pessoas que trabalham como se fossem parte das Farc, e o cartel de Sinaloa. O cartel de Sinaloa é o maior cartel de drogas do México. Pouca coisa não é, né? E um outro amiguinho muito importante desse grupinho do Nicolás Maduro é nada mais, nada menos do que a máfia turca. Bom, esses são os amiguinhos oficiais, né, e os mais fáceis de encontrar. E olha só, hein, essa coisa não é tão nova assim, ela é tão antiga que já em 2020, tanto o Nicolás Maduro quanto 14 funcionários do alto escalão, né, do governo da Venezuela sofreram processos abertos da justiça nos Estados Unidos. E para quem acha que 5 anos atrás é pouco tempo, então pega essa. Bem antes do reconhecimento de Nicolás Maduro na mídia, tanto nacional quanto na Venezuela, bem antes de Hugo Chávez dar o seu primeiro golpe lá em 1992, né, quando ele tentou dar o primeiro golpe, ele já era um acusado de formação de quadrilha de narcotráfico, com um grupinho chamado Cartel Bolivariano. Cartel Bolivariano. Isso soa alguma coisa? Se não, eu te digo. Hugo Chávez diz desde o início que seu socialismo é um socialismo bolivariano. Aliás, o nome da Venezuela é República Bolivariana de Venezuela. Olha, mas o negócio desse cartel não são só as dorgas não, hein? Eles também fazem tráficos de armas, de seres humanos, tem a acusação, participam de mineração ilegal, contrabando de gasolina. Aí não vou ficar aqui nomeando várias coisas, né? Só vai aumentar o vídeo. Pô, gente, contrabando de gasolina num país que falta gasolina o tempo todo? Porra, meu. Bom, por isso que é um narco-estado e um cartel, né? Bom, a verdade é que eles não são burros nem nada, né? Caracas é um oásis do crime organizado político. Apesar da Venezuela ser um país destruído economicamente e socialmente, né, e a população passar por uma desgraça, porque aquilo lá é uma desgraça de uma vida, né, pessoas do alto escalão do governo vivem no luxo, tendo do bom e do melhor. Socialismo para os outros, capitalismo para mim, assim como qualquer comunista no governo. Vamos ver o que diz Geoffrey Berman, ex-procurador-geral de New York. O Cartel de los Soles é uma organização narcotraficante venezuelana formada por altos funcionários venezuelanos e corrompem as instituições legítimas da Venezuela para facilitar a importação de toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Olha só, o pessoal está acusando, né, o Trump dessa invasão de ser uma coisa totalmente ilegal, né? Mas eu quero que vocês se lembrem que lá nos anos 70 e 80, se eu não me engano, a Colômbia foi uma das grandes responsáveis por injetar droga nos Estados Unidos. Claro que tinha o auxílio dos comunistas daquela época, né? E o DEA, né, o Departamento Antidroga dos Estados Unidos, fez uma ação na Colômbia, ou seja, eles não querem que a droga entre nos Estados Unidos. E a mesma coisa acontece hoje, só que hoje é de uma maneira muito mais prolixa. Então alguma coisa tinha que ser feita, porque por meios legais o Maduro não saiu. Houve eleições, houve protestos, houve o Diabo 4 na Venezuela, e não aconteceu nada. Então, qual seria o único jeito de tirar aquele cara de lá? E olha só uma coisa, hein? O nome Cartel de los Soles não é porque alguém acordou de manhã cedo, com um sorriso no rosto, né, olhando aquele sol lá em cima e disse: "Uau, nosso cartel deve chamar-se Cartel de los Soles, hermano." Não.
Isso tem um motivo e está estritamente ligado ao exército venezuelano. Por quê? Porque a alta cúpula do exército venezuelano carrega nos ombros insígnias hierárquicas com o símbolo de um sol. Quanto mais sóis tem aqui, maior é a hierarquia do sujeito. Sol, em espanhol, é sol, e o plural de sol, em espanhol, é soles. Que lindo! Então é uma organização criminosa criada pelas Forças Armadas venezuelanas em conluio com o alto escalão do próprio governo venezuelano, onde o chefe mais importante é o próprio Nicolás Maduro, hoje, né, porque antes era o Chávez. Mas olha, o cartel venezuelano não é igual aos cartéis colombianos e mexicanos, com aquela estrutura fácil, né, de se entender e com toda aquela administração. É um pouco diferente, é um pouco complicado esse cartel venezuelano. Na verdade, muitas coisas não estão claras ainda. E muitas vezes o Cartel de los Soles atua de maneira independente entre si. Eles não precisam que um mande o outro fazer alguma coisa, como acontece nos cartéis colombianos e mexicanos, né? Ou seja, as pessoas podem ir lá, aliás, algumas pessoas do alto escalão, seja do exército e do governo, podem ir lá e dar uma ordem sem passar pelo presidente, ou sem que outro grande membro saiba, né? Eles são extremamente independentes. Um acontecimento bem interessante, que pode ser um exemplo para isso, foi uma movimentação, né, de uma facção, de uma parte desse Cartel de los Soles na Venezuela, quando eles foram combater um grupo de narcotraficantes na fronteira da Colômbia. Mas olha só, a gente não pode confundir as coisas aqui. Eles não foram combater um cartel ou um grupo de narcotraficantes nacionais ou internacionais, não. Eles foram tirar satisfação com ex-dissidentes das Farc que estavam prejudicando os negócios do Cartel de los Soles. Ou seja, eles foram reivindicar territórios. Isso mesmo, uma fração do exército, uma fração ali do Cartel de los Soles, de maneira independente, foi atacar, dizimar os membros daquela facção colombiana para dominar aquele território. Isso acontece muito aqui no Brasil, né? Só que daí não está dentro do exército, né? São as próprias facções dentro das favelas. E aqui a gente está falando no exército. Mas o resultado é o mesmo. Tira uma facção, fica a outra pior ainda. Só que assim, a Venezuela nem precisava disso. Não precisava se meter no comércio ilícito, porque o país está sentado numa grande reserva de petróleo, a maior do mundo. Só que o governo socialista do Nicolás Maduro, tanto do Nicolás quanto antigamente do Chávez, não conseguiu administrar isso de maneira inteligente. Então eles começaram a perder dinheiro, e muito dinheiro, e a maneira de recuperar, ou melhor, de continuar enchendo o bolso tanto da alta cúpula do governo quanto da alta cúpula do exército, era entrar no mundo do tráfico de substâncias ilícitas. Segundo estimativas, passam 250 toneladas de Coca-Cola pela Venezuela por ano. Para vocês terem uma ideia, isso é mais de 15% da produção mundial, ou seja, é muita, mas muita farinha. Como que a gente sabe disso se tem poucos papéis escritos, poucas ou quase nenhumas fontes primárias concretas disseminadas aí pelo mundão, né? Bom, existe um cara que não é conhecido aqui no Brasil, por algum motivo ele não é conhecido aqui no Brasil, mas é muito conhecido na Venezuela, conhecido na Colômbia e também nos Estados Unidos, que era ex-chefe da segurança do Hugo Chávez. É o Lince José Salazar Villafaña, Lince, que depois da morte do seu chefe, né, o Hugo Chávez, começou a negociar com os Estados Unidos. Olha só que espertinho, sabia que a água ia bater, né? Ele negociava com a DEA, né, que é um órgão de repressão à droga do Departamento de Segurança dos Estados Unidos, né? José Salazar, quando ele desertou, ele deu muitas informações de como funciona o cartel dos sóis, né? E segundo ele, uma das principais figuras, né, um dos principais chefões daquele cartel é um cara chamado Diosdado Cabello, que também é um homem muito, mas muito famoso, tanto na Venezuela, inclusive aqui no Brasil. Bom, para quem está no meio político, conhece Diosdado Cabello. E olha só que interessante, esse Diosdado, hoje, ele ocupa o cargo de ministro do interior, da Justiça e da Paz. Ai, meu Deus. A ironia, hein? Mas esse cara é muito importante na Venezuela, hein? Ele tá à frente de muitas e muitas coisas que acontecem por lá. Ou que aconteciam, né? Agora que o seu grande chefe foi capturado, vamos ver como é que vai ficar as coisas. Segundo Salazar, ele mesmo viu esse tal de Diosdado Cabello dar ordens para lanchas lotadas com fermento darem a partida para os seus destinos.
Vocês devem lembrar que ali no início do vídeo eu falei que esse narco-estado não traficava apenas substâncias ilícitas, mas também armas, né? Lá no início dos anos 2000, o governo americano, em conjunto com o governo da Colômbia, assinaram um pacto, né, o Plano Colômbia, cujo objetivo era acabarem conjuntamente com as guerrilhas da Colômbia, entre elas as Farc. O negócio estava ficando um pouco pesado para as Farc quando o Chávez viu uma maneira de ajudar as Farc, de entrar nessa, né? Ou seja, fornecer de maneira ilegal armas para esses grupos guerrilheiros. Mas não é fornecer as armas, mas sim vender as armas de maneira ilegal para as Farc, para outros grupos guerrilheiros também. Aí foi o início de uma grande história de amor. Um dos favoritos de Chávez também foi Cliver Alcalá, o nome americano, Cliver. Desde 2012, esse cara já vinha sendo investigado pela justiça americana. E lá em 2013 foi um dos que rompeu com o chavismo e fugiu principalmente para os Estados Unidos, né? Foi lá nos Estados Unidos onde ele confessou que, a mando de Chávez, teve que entregar armas para Iván Márquez. Não sei se vocês conhecem Iván Márquez, mas Iván Márquez foi um dos comandantes das Farc, grupo terrorista. Já que o presidente do país, que era o líder máximo, digamos assim, dessa organização, caiu, né? Foi preso, graças a Deus. Como que essa organização, como que esse cartel, que é cheio de líderes independentes, vai se virar de agora em diante, né? O que será que vai acontecer com esse cartel de narcotraficantes? Será que eles vão fazer acordo com os Estados Unidos? Será que eles vão fugir? Ou na verdade será que eram eles que mandavam no governo por trás dos panos de verdade? E Maduro era só um fantoche, porque pelo amor de Deus o cara era muito burro, né? O que será que vai ser da Venezuela daqui pra frente? É um país que já foi um dos mais ricos aqui da América Latina. Eu gostaria que vocês deixassem no comentário pra gente conversar sobre isso. E agora eu deixo uma grande pergunta bem interessante para todo mundo aqui, né? Agora que o Maduro foi preso e temendo uma prisão perpétua, querendo se livrar da prisão perpétua ou de coisas piores, será que ele vai confessar o envolvimento de Lula com alguma dessas organizações criminosas? Porque a gente sabe que membros das Farc já foram convidadas para o Foro de São Paulo, que é um movimento criado pelo próprio Lula junto com Fidel Castro, né? O que significa que nosso atual presidente tem negócios ou tinha negócios com as Farc, né? Bom, a todos vocês que chegaram até aqui, eu deixo o meu sincero obrigado, meu sincero agradecimento e peço por favor que pelo menos deixem um like, né, já que se chegaram até aqui vocês realmente gostaram, e se gostaram então deixem um like, que significa gostar ou gostei em inglês, né? E claro, se inscrevam no canal, fiquem atentos porque eu vou continuar postando os vídeos de vários dados, informações e caminhadas em cidades aqui no Brasil e principalmente dados e informações da América Latina. Nos vemos, che!